Olá, irmãos, graças e paz. Estamos aqui para mais um Conectados aos Céus através da palavra, a palavra de Deus, palavra essa que é a inerrante palavra do nosso Deus. E já quero louvar a Deus pela tua vida, no momento que você ver esse vídeo, também vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube, Conectados aos Céus. E desde já te peço que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, deixando lá o seu like e nos ajudando, irmãos, a conectar mais pessoas ao reino. Temos alcançado, para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas têm recebido aí muitos e-mails, muitos directs, né? Muitas mensagens de pessoas sendo alcançadas, né? Com a palavra. E a internet, ela tem isso de bom, né? Tem isso de bom que faça com que as fronteiras sejam reduzidas, né? E nós possamos alcançar pessoas de uma forma extraordinária, tá? Então, vamos curtir esse louvor aí, vamos estar louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Enquanto é isso, dando tempo para você se achegar, vou convidar algumas pessoas aqui para estar conosco. Enquanto é isso aí, você possa estar se preparando o ambiente. Creio que o Senhor vai falar conosco nessa tarde, vai nos orientar, né, acerca da sua igreja. Ele vem, aleluia, Ele vem, Ele virá. E está próximo, tá, irmãos? Está bem próximo. Os acontecimentos apontam para a volta do Senhor está bem próxima. Então, como igreja, nós temos que estar apercebidos, né, para não ser pegos de surpresa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convidando aqui algumas pessoas. Espero que seja uma tarde de comunhão. O Senhor possa estar preparando esse ambiente para nós, que possamos ser governados, estar na esfera do governo, do senhorio do nosso Deus. E ore pela nossa página, pelo nosso canal, irmãos, Conectados aos Céus. Nos ajude em oração, tá? Através desse canal tem recebido convites para ministrar, mas não é o caso, né, irmãos? Não é o caso, isso não é só o caso. Se tiver que pregar, a gente prega, mas como alguns irmãos sabem, eu ainda estou com alguns cuidados especiais, né? O Senhor a cada dia está avançando em nós, né? E por isso que eu estou com esse chapéu rosa da minha mulher aqui. Tampar careca, tampar a minha carequinha. Então é isso aí, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor, vamos estar orando e pedir ao Senhor que nos proporcione uma tarde gloriosa. Tá bom? Mais pessoas aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver quem vai entrar aí primeiro. A gente vai dar mais uns 5 minutos aí. Vamos estar orando ao Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, é um tema. Tenho recebido alguns bombardeios, né? Acerca de algumas coisas, mas isso faz parte. A oposição, né? Isso faz parte. Aqueles que ninguém é obrigado a pensar igual a nós, né? Mas uma vez que nós estejamos no trilho, né? Nos trilhos das verdades, seguindo o que a palavra diz, certamente, né, se levantarão os opositores, né? Aqueles que de alguma forma se sintam incomodados com a verdade do Evangelho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos continuar a nossa trajetória, fomos chamados para isso, para glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Aleluia. Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós te louvamos a Ti, Senhor, por esse período de comunhão. Pedimos a Ti a direção do Teu Espírito, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, inundar esse lugar, inundar esse ambiente, que tudo possa ser favorável à ação e ao direcionamento do Teu Espírito. Seja conosco, ó Deus, seja com nossos ouvintes, seja com quem essa palavra alcançar. Senhor, quebra todo jugo, quebra toda maldição, quebra todo falar contrário. Queremos ter a mente de Cristo, uma mente privilegiada para ver a sua igreja sob a sua ótica, como o Senhor a vê, Deus. Sabemos que um dia o Senhor irá vir para nos arrebatarmos, para nos levarmos com o Senhor, para estarmos contigo. O Senhor é o noivo, então nos adorna, nos atavia, conforme a Tua vontade e o Teu querer, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o tema dessa tarde nós vamos estar tendo comunhão, né? Sempre falo isso, não é uma pregação, né? A pregação é bem diferente, isso aqui é uma comunhão, uma live de comunhão, o privilégio que nós temos de poder estar tendo comunhão na palavra, tá? E o Conectados é assim, vai sempre levantar temas que as pessoas não têm a coragem de tocar, né? De debater, colocar para discussão. O intuito não é outro, a não ser que a nossa mente venha a estar alinhada e nivelada com essa palavra. Então, o tema dessa tarde é a igreja emergente e o dano que ela vem causando ao cristianismo, tá? Afinal, o que é uma igreja emergente? Onde e como essa igreja surgiu? E qual o impacto que essa igreja ela vem causando ou poderá causar ainda mais ao cristianismo ou à igreja, tá, meus irmãos? Então esse é o nosso tema nessa tarde. Primeiramente eu quero lembrar bem para você que a palavra emergente, né, o significado dela é que emerge é que surge. Tu vai ver no Apocalipse 13 lá, né, a besta emergindo do mar, né, que vai surgir do mar. Então, a palavra emergente é que emerge ou que surge, né? Que procede ou é consequência de. Então, esse é o significado da palavra, do termo emergente, né? E com relação à igreja emergente, antes de nós entrarmos propriamente nesse termo, nesse ponto, eu gostaria de lembrá-lo, né, que no seminário a gente tem uma matéria chamada eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E dentre essa eclesiologia, dentro dessa matéria, né, que aborda a doutrina, o ensinamento da igreja, né, temos algumas considerações que eu faço questão de estar pontuando com os irmãos nessa tarde. Primeiro, a igreja ela não é o judaísmo, tá? Continuado ou ampliado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa tocar, né? A igreja não é uma religião, tá? Ela não é o judaísmo continuado ou o judaísmo ampliado. A igreja ela é o corpo de Cristo, né? Embora haja uma continuidade entre os remidos de todas as eras, que inclui também, inclusive, né, as eras do judaísmo, né? A igreja ela é o novo homem, ela é o novo homem. Isso você pode ver lá em Efésios 2, capítulo 15, tá? Outro ponto, irmãos, a igreja ela não é o reino. Por que, pastor? Ela não é o reino? Porque o reino é o domínio de Deus sobre a terra, tá? Então, a gente confunde muito, tá? A igreja ela não é o reino é o domínio de Deus sobre a terra. A igreja
ela é a noiva de Cristo, né? Então não esqueça que nós somos a noiva, e como noiva estamos sendo ataviados, adornados para o noivo. Haverá um dia que o noivo virá para levar, para casar com a sua igreja, e nós estaremos com ele pela eternidade. Literalmente também, o termo igreja, ele significa, né, assembleia ou chamado para fora, né, a eclesia, ou chamado para fora, né, e em seu uso a palavra igreja pode se referir, né, à assembleia também do povo de Israel, né, a uma assembleia de uma igreja numa determinada cidade, né? E a igreja ou uma assembleia local. Então a igreja ela tem a sua expressão no corpo de Cristo, esse corpo universal, essa assembleia universal, mas a prática da igreja, né, ela é uma na sua localidade. Então aqui em Rio das Ostras, independente das placas que se coloca acima dos locais de reunião, tem apenas aos olhos do Senhor uma única igreja, né, que são os irmãos na cidade de Rio das Ostras, os irmãos aí na cidade do Rio de Janeiro, os irmãos lá em São Paulo, isso independente da ampliação ou da continuidade do judaísmo, ou da religião ou das denominações. Amém, meus irmãos? Então ela é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, ela é algo santa, a igreja é santa, ela é imaculada, ela é sem defeito, sem ruga, né? É assim que Deus a vê, e deveria ser assim que nós, como membros dessa igreja, também deveríamos ver, que a igreja é santa, ela é imaculada, sem defeito, sem ruga, né? Então, é bom que a gente vai desconstruindo, quebrando alguns paradigmas, né? Algo que precisa ser desconstruído do que nós, ou que construíram em nós, tá? Então, irmãos, o significado da igreja em seu sentido local é uma igreja em cada cidade, né? Uma igreja local é um grupo de crentes professos em Jesus Cristo, né? Batizado em nome de Jesus e organizados com o propósito de fazer e cumprir a vontade de Deus. Eu acho que isso aí está bem claro. Então, por isso eu estou falando isso para nós vermos da onde que emerge essas coisas que nós estamos vivenciando, quase que não sai, nos nossos dias atuais. Então a igreja, ela nessa organização, né, a Bíblia só vem dizer de algumas funções, né, que é os presbíteros e os diáconos, né? Os presbíteros são aqueles que enfatizam o cargo de um líder de uma igreja local, né? Presbítero também ele é o mesmo que o bispo, né? Enfatiza a função do presbítero como supervisor, ou o bispo que supervisiona o rebanho que não é seu, que não é meu, mas o rebanho que é de Deus, tá? Indica um dom de cuidar e alimentar o rebanho. Então o presbítero, o pastor, como você queira chamar, o bispo, né? Ele tem uma função de cuidar e alimentar o rebanho que não é seu, que não é meu, o rebanho é de Cristo. E como que ele cuida e como que ele alimenta? Através da palavra de Deus, tá? Então não vou aqui estar entrando nas questões das funções em si, só estou abordando alguns pontos que ficaram lá para trás, né? Porque hoje a gente quase não se vê mais, ou são poucos os lugares que nós vimos, né, que a organização que a palavra de Deus nos orienta. Isso está se perdendo ao longo do tempo, porque presbíteros, diáconos, né, diaconisa, pastores, mestres, profetas, tudo isso é bíblico, irmãos, tudo está aqui na palavra, tudo isso é para a edificação da igreja, tudo isso foi feito para que a igreja ela pudesse estar funcionando. Então a igreja ela tem o seu
ela tem o seu organismo vivo, e como organismo vivo, cada um, como membro, exerce a sua função, tá? E dentro dessa organização a gente vê as qualificações dos oficiais da igreja, que são os presbíteros e os diáconos, esse mesmo diáconos, que alguns o tenha como apenas um zelador da igreja, alguém que fica bem lá na porta. Não, esse diácono aí está por fora. Esse diácono aqui, tá, é o auxiliar do presbítero, aquele que tem quase as mesmas qualificação, né, que foram chamados pelo Senhor para o serviço. A palavra diáconos vem de servir, ser escravo, né? Então nós somos um escravo que serve ao Senhor. Então, irmãos, dentro das suas ordenanças, né, nós vemos a questão da ceia do Senhor, né, que até que o Senhor venha, essa ordenança foi deixada com a igreja, né, e de novo no reino nós iremos participar da mesa do Senhor com Ele, tá? Então o Senhor, ele, antes da sua morte, ele estabelece, né, a Santa Ceia, né, assim para nós, e nós devemos fazer menção disso até que Ele venha. Então, irmãos, a questão também do batismo, a questão da pregação do Evangelho, todas essas questões aí que em alguns lugares ficaram lá para trás, alguns estão querendo remover, tirar esses marcos, né? E se não fosse esses marcos, irmãos, nós talvez não estaríamos aqui hoje. Eu falei numa das lives que eu publiquei, que nós fizemos pelo Conectado, que se você espremer a Bíblia, vai sair sangue, porque muitos dos irmãos, os pais da igreja, né, os profetas, nossos antepassados, eles deram a vida, né? Eles sacrificaram suas próprias vidas em prol daquilo que nós hoje estamos desfrutando e talvez muito não esteja valorizando como igreja, como corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu falava que eu estou dando essa volta toda, nessa introdução, para dizer o que é a igreja, te relembrar, que eu sei que você sabe, eu sei que na sua localidade aí, onde você se reúne como igreja, né, você deve ter EBD, né, é uma coisa que também já saiu, né, em alguns lugares. Então, irmãos, por quê? Porque tudo isso o inimigo quer desconstruir de nós, quer roubar de nós. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Inclusive a nossa comunhão com o Senhor, inclusive aquilo que o Senhor deixou para o nosso balizamento como crente, como cristão em Cristo Jesus, tá? Então, antes de nós entrarmos, eu queria ter um conteúdo bíblico, né? Um texto bíblico que vai ser o nosso ponto de partida para nós entrarmos na igreja emergente e ver o dano que ela está causando ao cristianismo hoje, né? O que essa igreja emergente que surgiu né? Ou como consequência está causando hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, ou me acompanhasse, ou escrevesse, né? Apocalipse capítulo 2, capítulo 2, a partir do verso 12, que trata da igreja de Pérgamo, a mensagem à igreja de Pérgamo, né? Tudo começa com a visão que João teve, o que vê, escreve e envia as 7 igrejas, e ali tem Éfeso, a igreja do primeiro amor, né? O Senhor ele vem repreendendo, ele vem louvando a igreja pelo seu labor, pelo seu trabalho, mas em toda a igreja o Senhor tem uma advertência contra ela. A de Éfeso é que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, arrependa-te e volta às práticas do primeiro amor. Então, amor, esse primeiro amor, que a Bíblia também fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de alguns se esfriaria, né? Que tem sido uma das causas, né? Uma das causas que veio abrindo alguns portais para que ensinamentos, para os ensinamentos
do falso profeta, né? Para que outras doutrinas, outros ensinamentos, a Bíblia ela é pautada, nós somos pautados no ensinamento dos apóstolos e dos profetas, não é isso? Então outros ensinamentos foram introduzidos, né? De modo que a igreja ela vem perdendo a sua característica, né? A igreja do primeiro século, quando eu falei, ela tinha, o Senhor fala para ela: conheço as tuas obras, assim como o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, né? E que puseste à prova o que a si mesmo se declarava um apóstolo e não são, achaste-me mentirosos, enfim. O Senhor vem porque o Senhor conhece a sua igreja, porque Ele é aquele que passeia no meio do candelabro, né? Ele que tem os castiçais na mão, ele é o dono da igreja, não é você, não sou eu, né? A igreja não é minha, não é sua, a igreja tem um dono, esse dono chama-se Jesus Cristo, o Eshia Hamashia, entendeu, irmãos? Então, e a partir dali vem a igreja em Esmirna, né? Esmirna é o termo Esmirna, sofredora, a igreja da perseguição, né? E quanto mais o Império Romano na época, quanto mais perseguia, quanto mais matavam os judeus, os cristãos, mais cristãos nasciam. Então era que nem barata, quanto mais mata, mais nasce. Então o que Satanás faz? Satanás ele troca a sua estratégia, né? Ele muda de estratégia. Em vez de ele perseguir, ele se infiltra. E ele se infiltra como? Através dos ensinamentos. Então, a igreja de Esmirna, né, o Senhor fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, né, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, porque tinha os falsos judeus que se infiltravam, né, como falsos judeus, não é isso? Por isso que ele fala aqui: e não sendo sim antes da sinagoga de Satanás. Então aqui já começa o negócio a ficar esquisito, porque em Esmirna você já vai ver a sinagoga de Satanás, aqueles judeus que se diziam ortodoxos, que se diziam que se diziam professos em Jesus, mas se infiltrava com a intenção de levar, né, de fazer com que a igreja fosse a continuidade do seu judaísmo, tá bom, meus irmãos? Por isso que ele fala da sinagoga de Satanás. Então Jesus fala: não temas as coisas que tem que sofrer. Então Esmirna era a igreja da sofrência, da perseguição, da tribulação, né? Aí ele fala: eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para ser deposto à prova, tereis tribulação de 10 dias, e assim vai, né? E nesse contexto, né? Deixa eu ver aqui o negocinho. Tá. E nesse contexto, irmãos, o Senhor vem falando acerca. Só um minutinho aqui que tá, a minha conexão tá meia ruimzinha aqui. Acho que vai cair minha conexão. Puxa vida. Então, nesse contexto, ele vem dizendo acerca da perseguição, acerca da que alguns sofreriam perseguição, seriam presos, seriam entregues, né, para serem provados, né, ou aprovados, né? Então, irmãos, a gente vê que, e no final ele fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, né? O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, tá? Então, irmãos, o que a gente precisa ver, Jesus está querendo, acho que vai acabar a minha conexão. Oh, Senhor Jesus, oh Pai, tem misericórdia, Jesus. Oh Pai, aleluia. Mas vamos nós, irmãos, vamos nós aqui. Quando acabar eu volto de novo.
E nesse contexto, né, até que chega nesse ponto que nós vamos ler agora, né, o que Satanás faz? Ele persegue a igreja, ele se infiltra com a intenção de ali estabelecer a sinagoga de Satanás, como intenção de infiltrar. Ele se infiltra através dos ensinamentos, através de doutrinas, através de introduzir com a intenção, com a proposta de introduzir, né, de danificar os ensinamentos. E depois, mais tarde, nós vemos a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo, Pérgamo, ela casa com o mundo, né? Ela se casa com o mundo, ela começa aquela porta que foi aberta lá com a perda do primeiro amor, né? Com o esfriamento, né? Então, e a questão do sofrimento, o inimigo começa a perseguir e se infiltra, e quando ele se infiltra, mais portais são abertos. Então a igreja de Pérgamo fala assim, ele fala assim, ele diz, perdão, ele fala assim, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e que não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita, aleluia, o trono de Satanás. Então lá primeiro você vê a sinagoga, agora você vê o trono, tá, irmãos? E nesse contexto, né, eu não vou aqui me pegar, eu não vou aqui me ater nas 7 igrejas, né? Eu só vou pegar esse texto base como nosso estudo, né? Como nosso estudo aqui, só vou pegar esse texto básico, né? E a partir daí a gente traçar, a gente ter uma noção da onde que saiu, né, essa igreja emergente, né? Essa igreja emergente. E o que é mais importante a gente perceber é que o Senhor conhece o lugar em que a igreja habita, né? O Senhor sabe muito bem o que a igreja está passando, porque o Senhor é aquele que tem, aquele que ele anda nos 7 candelabros, né? Ele tem os 7 castiçais de ouro na mão. Ele anda no meio bem da igreja, ele vem sondar com seus olhos, e com certeza, irmãos, ele sabe tudo que está acontecendo. E quando a igreja ela vai perdendo o seu primeiro amor, né, e vai tendo a perseguição ao ponto da sinagoga se tornar o trono de Satanás. Se você for ler, né, nas 7 igrejas, né, a única que não sofre nenhuma repreensão do Senhor, a igreja é em Esmirna, porque em todas elas, além de ter uma promessa ao vencedor, também tem uma advertência contra essa igreja. E a questão da emergência, a questão da igreja que nós vivemos hoje, né, dos nossos dias atuais, então ela vem percorrendo essa rota de desvio. A gente percebe que há uma rota, né, e ela vem perdendo a essência, né, desde lá do primeiro século. Então a igreja, essas 7 cartas são as 7 eras da igreja, e nós vamos chegar justamente na igreja de Laodiceia, né? Eu falei de Pérgamo por quê? Porque Pérgamo ele é o casamento, né?
ele abre a porta e então a igreja, eu falei, Esmirna, quanto mais se matava, mais se perseguia, mais ela crescia. Então agora a gente vai se infiltrar. E como você infiltra, você traz o mundo para dentro bem da igreja. E agora em Laodiceia, né, a igreja em Laodiceia, ela é aquela igreja que está prestes a ser vomitada pela boca do Senhor, tá? Ela está prestes a ser vomitada. Ela não é uma igreja fria, né? Ela não é igreja quente e nem fria. Então, por não ser fria e nem quente, ela está prestes, né, a ser vomitada da boca do Senhor. Então, vamos lá. A igreja de Laodiceia, ela é, podemos dizer, a última igreja da nossa era, né? Ela ocupava a última igreja lá da Ásia Menor, citada em Apocalipse, tá? Aquela igreja, ela recebeu uma carta do Senhor por intermédio do apóstolo João, que é o mesmo autor que é o mesmo autor que enviou as demais igrejas, tá? Na qual foi duramente criticada. E por que ela foi duramente criticada, né? Aquela igreja local, né? Ela muito conhecida entre os cristãos da época como uma igreja morna e apática, né? Sinônimo de descompromisso com o Senhor. Alguma semelhança com os dias de hoje, né? Era uma igreja indiferente. Ela tinha indiferença espiritual, inclusive frequentemente essa igreja ela é apresentada como direto oposto da igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, tá? Então, irmãos, eu estou dando essa volta toda para a gente ver o caminho, fazer o caminho de volta, né? Até nós chegarmos aqui, onde nós vamos tratar e ver o estrago, o dano que o inimigo está fazendo ou está tentando fazer a igreja. Então a igreja em Laodiceia, assim como as outras igrejas da Ásia, sabe, irmãos, provavelmente ela foi fundada durante o ministério do apóstolo Paulo, tá? Provavelmente, né? Naquela região. E Laodiceia era muito importante na região da Frígia, e Paulo visitava muito a Frígia, né? Isto ali na Ásia Menor, que atualmente pertence hoje, né? Hoje ela pertence à Turquia, né? A localidade, né? Tá? Então, e Laodiceia também, ela era conhecida por a sua riqueza e o poder econômico. Então, por ficar no meio de grandes rotas comerciais, né, a cidade se tornou um grande centro financeiro, uma cidade abastarda, né? E na cidade havia também uma importante escola de medicina, que ficou conhecida por desenvolver um remédio para a visão. Então, por isso que aqui na igreja de Laodiceia, ele fala que seria bom que, aconselho que de mim compre colírio para que veja, né? Então, na cidade havia também prédios importantes, muitos dos seus cidadãos eram considerados ricos, só abastado mesmo, né? Então, Laodiceia ainda era conhecida por produzir, além de ser muito rica, ela era conhecida por produzir muita lã, né? Esse tecido importante para a confecção de tecido, né? Esse material importante para a confecção de tecidos. Então, e além disso também, na cidade ficava as fontes de águas termais, tá? A cidade de Herápolis, que vivia acima, né? Era vizinha de Laodiceia, possuía fonte de águas quentes que era usada com propósitos medicinais, tá? A cidade de Colosso, a outra cidade vizinha, ela ficava entre uma e outra, entre Herápolis e Colosso, também contava com uma fonte de águas frias da montanha. Então você tem o contraste de água quente com o contraste da água fria, que era muito apreciada pelos a circunvizinhança, né? Então essas informações ajudam-nos, né, como leitor da Bíblia,
né, a entender corretamente a carta da igreja em Laodiceia, tá? Isso vem nos ajudar a entender um pouco a essa carta, porque nós somos a última igreja, irmãos, nós somos a última era. A igreja em Laodiceia é a última era da igreja, tá? Nós estamos vivendo esses dias ruins, né? Então ali, eu vou ler aqui para os irmãos, né, alguns versículos aqui. Então vamos lá, na sequência, o Senhor Jesus, ele disse que conhecia as obras da igreja em Laodiceia. Então vamos lá, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é? O próprio Senhor, né? O princípio da criação, o princípio da criação. Ele fala assim, ó: conheço as tuas obras. Todas elas o Senhor conhece as obras. O Senhor conhece as tuas obras. O Senhor te conhece. Conhece o tipo de obra que você está fazendo. Conhece a obra que a igreja está fazendo. Então, irmão, há muitas obras. Há muitas obras assim por aí. O importante é saber qual delas está atendendo, está satisfazendo o coração do Senhor. O problema não é fazer obra, o problema é fazê-la de acordo com a palavra e com a vontade do bem do Senhor. Ele fala: conheço as tuas obras, né? Que nem és frio e nem é morno. Esse é o grande problema da igreja em Laodiceia, é ser morno. Porque se você é frio, tu pode esquentar. Se você está quente, tu pode, né, permanecer naquela temperatura. Mas quando você é frio, quando você é morno, você está ali, ó, no meio termo. Ele fala: quem dera fosse frio ou quente, quem dera. Assim porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, na sequência, o Senhor Jesus, ele conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema era que o corpo de crente daquela cidade, tá, não era frio e nem quente. Entendeu, irmãos? Alguma semelhança com os dias de hoje? Muita, né? Muita semelhança. Então, olha só, inclusive, Jesus disse que seria melhor que eles fossem frios ou que fosse quente, né? Talvez ser frio, nesse caso, o Senhor estava querendo dizer que significasse que alguém que ainda não tinha contato com o Evangelho, né, podia ser evangelizado ainda, né? Da mesma forma que ser quente talvez significasse que alguém fervoroso na fé, quente, aquele crente, né? Um cristão totalmente comprometido com Cristo e com suas verdades. Por outro lado também, como argumento, alguns comentaristas, né, alguns historiadores, podia ser que frio, na palavra de Jesus, significasse que uma igreja semelhante àquele tipo de água refrescante, adequada para saciar também a sede bem de alguém, tá? Então, também era possível que ser quente significasse ser uma igreja termal, né? O que é a igreja termal? Usada naquele tempo com o propósito de curar. Então, a gente tem várias maneiras de tentar entrar na cabeça do Senhor para entender o que ele queria falar com tudo isso. Mas qual foi o erro da igreja de Laodiceia, né? Na carta é dito que aquela igreja era uma igreja morna, e essa era a descrição simbólica para falar da apatia. Nem lá e nem cá, não fede e não cheira, né? Elas viviam uma apatia espiritual, né, no seu tempo, como também hoje nós vivemos essa mesma apatia espiritual, né? Hoje, talvez pela apostasia, por se multiplicar a iniquidade. Então, Laodiceia era uma igreja espiritualmente indiferente, uma igreja morna, uma igreja sem vida, uma igreja que não curava, uma igreja que não pregava, uma igreja que não se importava, né? Uma igreja que vivia só entre o seu mundinho ali, né? Em termos práticos, aquela igreja ela estava confortável, né, e acomodada ao mundo, ou seja, lembra de Pérgamo? Ela é uma continuidade de Pérgamo, né? Então ela estava acomodada confortavelmente ao mundo.
E tem alguma diferença hoje, meus amados irmãos? Né? Tu vê que a igreja hoje, né? A igreja hoje ela está confortavelmente acomodada ao mundo, de tal maneira que as portas do mundo, né? E nós vamos ver aqui, bem nesse dano que nós vamos estar vendo hoje, o dano que essa, por ela perder a essência, né? O que ela está se tornando. Então, hoje a gente vê que a igreja atual, essa igreja de Laodiceia, a igreja atual de hoje, dos nossos dias, é esse tipo aí, né? Ela está confortavelmente numa posição, né? E totalmente adequada e acomodada ao mundo, tá? Existem lugares aí que parecem mais boate do que um templo religioso. Existem lugares aí que te confunde. Você só não confunde porque ainda se fala no nome de Jesus ainda, né? Mas tu vê que nem à frente mais, tu vê o nome bem de Jesus, tu vê o nome da torre que quer edificar, o crescimento que essa denominação quer elevar, não o nome de Jesus, mas o nome da sua denominação. O nome é que nem a Torre de Babel, tornar célebre o nome. Então, irmãos, o Senhor ele apontou de forma direta o erro daquela igreja. E é tão chato, né, quando alguém fala, você está errado, você tá assim, você está agindo dessa maneira errada. E é difícil, mas olha só, a Bíblia fala que o pai, ele disciplina, né, a quem ele ama. Então, por o Senhor amar a sua igreja, ele vem corrigir a sua igreja, por isso que ele anda no meio. Então, irmãos, por ele andar no meio, hoje se perdeu também, quando eu falava de eclesiologia, também se perdeu o temor e o tremor do Senhor, porque hoje a gente vê que não há mais o temor. Hoje você não vê as pessoas com reverência dentro do bem da igreja. Hoje a gente vê tantas coisas, irmão, tantas coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos, que a gente fica até pasmo, né? Não é nem para nós estar pasmo, mas determinados cenários, determinadas situações nos leva a uma dimensão mundana realmente, né? Mundana realmente. Eu ando em diversos lugares, eu vou em diversos lugares, eu vejo em alguns lugares, né? Paqueras dentro da igreja, irmãos, homens que vão para achar a mulher, para ter relacionamento, em busca de relacionamento, enfim, irmãos, nada se difere do mundo. Uma igreja adequada e acomodada confortavelmente ao mundo. E Jesus ele aponta o erro dessa igreja direto, né? Ele de uma forma direta, ele aponta o erro daquela igreja, ele aponta o erro da nossa igreja, ele aponta o erro, mas ele aponta o erro não com o intuito apenas de falar que nós estamos errados, mas que nós viemos nos arrepender, né? Assim que ele diz lá em Efésios, arrependa-te e volta às práticas do primeiro amor, né? Então o que o Senhor quer com a repreensão é que nós voltemos a ser uma igreja relevante, uma igreja relacional, uma igreja atuante, uma igreja que estava expressada no coração do Senhor antes mesmo da fundação do mundo, porque a igreja é um projeto de Deus, a igreja é um projeto que estava no coração de Deus, e a igreja, né, é esse organismo vivo do qual eu e você façamos parte. Então, irmãos, apologeticamente, não permita que a sua igreja na sua localidade vire mais uma, né, entre tantas que a gente vê por aí, né? Não permita, pastor, não permita, meu irmão, que as portas do mundo possa ser, que a igreja abra as portas do mundo para que o mundo entre de uma forma escancaradamente, né? Introduzindo coisas para atrair pessoas, introduzindo o mundo como atração, porque a palavra já deixou de ser atrativa há muito tempo. Qual é a ênfase que o pregador tem hoje? Qual o tempo que o pregador tem para ministrar uma palavra que ele leva 3, 4, 5 horas para organizar? Jejua, ora, busca, dias
né? E qual o tempo que ele tem, qual o tempo que é dado à ministração da palavra na sua localidade? Irmão, é meia hora, 40 minutos. E quando passar disso, os irmãos já estão ou cansados, né? Ou o pastor já está apontando a hora. Mas o louvor, nada contra o louvor, né? Eu amo o louvor, adoro o louvor, sou um adorador, tá? Por excelência, tá? Mas, irmãos, a ordem e decência, irmãos, já deixou de existir há muito tempo, porque outros atrativos estão tomando o lugar da pessoa de Cristo e da sua igreja. Tá? Então eu vou correr aqui rapidinho, irmãos, para a gente não perder muito tempo. Então, essa igreja, ela estava prestes a ser vomitada da boca do Senhor, tá bom? O Senhor aponta de uma forma direta o seu erro, o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham uma particularidade, tinha um espírito de autossuficiência, alguma semelhança com os dias de hoje, né? Que eles tinham uma autossuficiência, né? A minha igreja, né? Essa igreja aqui, ó, eu lembro que comecei com 10 pessoas, quantos membros já tem? 1000, né? Lembra quem? Nabucodonosor. Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. Ainda bem que Nabucodonosor, ele edificou a Babilônia, mas nós não estamos edificando a Babilônia, irmãos. Nós não fazemos parte da Babilônia. A Babilônia é um sistema, lá vai ver Apocalipse 17 e 18. É um sistema que vai cair, e não seja um fantoche na mão do sistema que vai cair. Tá? Edifica a igreja, não a Babilônia. Não permita que a Babilônia se instale e reine dentro da igreja, na sua localidade. Seja um Antipas, lute contra, né? Seja um apologético, defenda a sua fé, defenda, né? Embora o Senhor não precise, né? Mas nós, como cooperadores do Evangelho, a nossa função é essa. Então eles eram autossuficientes, eles tinham autossuficiências, tá? Eles se achavam os bambambãs, não é isso? Né? Muitos aí se acham, ninguém louva melhor do que eu, ninguém prega melhor do que eu, pregadores bem com a agenda, lá no início, né? Vivia na tua porta, e aí, quando que eu vou levar uma palavra lá? Agora não, agora, né? Querem cobrar para ministrar a palavra, que de graça recebeu, né? Se sentindo artista, né? Artista do mundo gospel. Esse é o cristianismo, esse é o dano, né? Já estou praticamente entrando já nessa questão. É o dano que uma igreja emergente está causando ao cristianismo, que começou lá atrás com a perda do primeiro amor. Quando você perde o primeiro amor, vem o desânimo, aí você desanimado, né? Quando vem a perseguição, tu é facilmente abatido, e a partir daí, irmãos, você é um crente morno, tu nem é quente e nem é frio, né? Você não cura ninguém, você não prega para ninguém, você não ministra a palavra de cura, me perdoa, né? Você não ministra a palavra de cura, de salvação, porque você é um crente morno. E um crente morno, como a igreja morna, ela está prestes a ser vomitada da boca do Senhor, né? Embora ela se ache autossuficiente. Tá? Então, irmãos, eles diziam, eu estou rico. Versículo 17, pois diz, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É o Senhor que disse isso para a igreja dele, para a igreja em Laodiceia, né? O último estágio dessa igreja, né? Estado de miserabilidade, uma igreja que se achava autossuficiente, mas o Senhor a via como miserável, como cega, né? Como pobre, né? Miserável, cego, e uma igreja despida, uma igreja nua. Meu Deus, tem misericórdia. Ainda bem que é o Senhor que tá falando isso, né? Não sou eu. Então, irmãos, eles achavam rico, estou rico e abastardo, não preciso
de coisa alguma, né? Os crentes de Laodiceia eram crentes orgulhosos. Irmãos, é o que mais vemos hoje, uma falsa uma hipocrisia, uma falsa humildade disfarçada, uma autossuficiência disfarçada em falsa humildade, tá? O orgulho disfarçado, né? Uma hipocrisia, né? Eles se achavam, eles eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida bem da cidade. E é assim que acontece hoje, irmãos. A igreja ela é influenciada pela sua localidade. Pode ter certeza que isso que eu estou falando, né? Assim como os irmãos em Laodiceia, eles eram influenciados, né? Então, irmãos, não seja um influenciado, não seja um manipulado, irmãos. Só quem pode te influenciar é o Senhor, né? E o Senhor, ele não é manipulador, né? Não. Nós somos discípulos, nós temos que aprender com o Senhor, né? Ele deixou a palavra para que nós pudéssemos meditar nela, para nós fugirmos desses enganos, né? Dessas coisas demoníacas que se instalou dentro da igreja. Ali você tem a sinagoga de Satanás, você tem o trono de Satanás, você tem os ensinamentos de Jezabel, a doutrina de Balaão, você tem, irmãos, todas as coisas assim que desprezíveis, né? Estão ali dentro da igreja. E estão crescendo dentro da igreja. Isso que é o pior, irmãos. Estão crescendo e muitos de nós temos, muito embora a palavra está aqui aberta assim para nós, muitos de nós não estamos vendo, ou tem algum tipo de cego. O pior cego é aquele que não quer ver, ou está fingindo que não está vendo. Mas eu estou aqui para te alertar, para te despertar, né? Através dos nossos encontros. Amém, meus irmãos? Então, eles se consideravam crentes excelentes, que estavam espiritualmente ricos, né? Abastados. Eu conheço um monte por aí, irmãos. Um monte, tá? Um monte de igrejas, né, denominacionais, tipo por aí. Parece que os crentes de Laodiceia eram aquele tipo de pessoa que pensa não merecer nada menos do que as bem-aventuranças eternas, né? Em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não usaria deixá-los de fora do paraíso. Tão autossuficiente do bem que eles eram. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado, tá? Estavam acomodados em sua prepotência espiritual. Isso é o maior perigo, irmãos, que nós podemos incorrer numa prepotência espiritual. Sabemos que, não, o Senhor conta comigo. Conta sim, Ele conta conosco como igreja, né? Mas desde o momento que você esteja posicionado como igreja, tá, meus irmãos? Então, o Senhor, Ele faz uma exortação à igreja de Laodiceia, né? Ao revelar a verdadeira situação espiritual. Tu é miserável, cega, pobre, nu. Essa é a tua condição, né? Embora você pense que você tá crente que está abafando, mas ó, irmãos, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Eu canso de falar isso, irmãos. Então, irmãos, nós devemos nos considerar, voltar ao Senhor, ir até o Senhor, né? Nos arrepender, tá, irmãos? Muitos buscam pelo avivamento, mas, irmão, não existe avivamento sem arrependimento, tá, irmãos? O Senhor, ele esperava, ele exortou a igreja, né? Ele exortou, e nessa exortação, ele esperava que a igreja reagisse como uma mudança urgente. E é o que nós precisamos ver hoje, mudar urgentemente, né? Eu sei que é difícil, né? Você já se estabeleceu. O grande problema do cativeiro de Babilônia foi o seguinte, irmãos: 70 anos foi e a causa do cativeiro foi justamente a idolatria, né? Eles terem abandonado o Senhor, né? Ser apostado da fé, abandonado, permitido que a idolatria entrasse. Então, irmão, todo processo, toda situação, ela nasce com um processo, né? Ela tem um processo. Então, e o processo da desobediência levou o povo a 70 anos de cativeiro. Só que, passados 70 anos, olha, o Senhor levanta o profeta Ezequiel, né? E fala para Ezequiel,
profetizar ali no meio deles. Jeremias profetizar no meio deles. Daniel estava lá no meio deles, cresceu ali. Irmãos, Ezequiel, tá? Ele profetizou, e numa das profecias, numa das cartas, né, Jeremias, né? Numa das cartas, ele fala que o Senhor fala para eles, ó, vocês vão casar, vocês vão se multiplicar, vocês vão trabalhar, vocês vão estudar, vocês vão fazer tudo aí no cativeiro, tá? Porque vão passar 70 anos, então vocês têm que crescer, tem que crescer. Mas como crescer dentro do cativeiro? Você tem que casar, tem que produzir, tem que se multiplicar aí dentro. E assim eles fizeram. Passados 70 anos, irmão, quando eles foram libertos do cativeiro, aí você vai lá em Neemias, em Esdras, né? Nem todos voltam para Jerusalém. E por quê? Porque já estavam acomodados, confortavelmente instalados em Babilônia. Só por causa disso. Então, irmãos, e aqui não foge aqui não foge o raciocínio. O Senhor exorta para que eles voltem, para que eles tenham uma mudança, que eles possam retornar ao seu estado original, tá? Né? E esse falar, embora seja um falar de exortação, ainda era num tom misericordioso, né? Porque o que o Senhor esperava, ele esperava que a sua igreja se voltasse para ele, né? Que a igreja possa se voltar na sua essência, né? Embora ele exorta a igreja, o final da exortação é que nós nos voltamos bem para ele. E curiosamente, irmão, ele não deu uma ordem, mas deu um conselho aos crentes daquela cidade. Aconselho que de mim compre o colírio para que veja. Tá? Então, irmãos, perceba os detalhes da descrição que Jesus faz daquela igreja, né? Aquela igreja naquela cidade era na realidade pobre, miserável e nu. A igreja naquela cidade era a referência na indústria de tecido, né? Comercialmente rica, mas espiritualmente pobre, né? Então você pode ter um belo templo, né? Pode ter várias outras congregações, né? Mas ser pobre espiritualmente, né? Eles precisavam comprar, embora eles tinham muito, eles precisavam comprar do Senhor colírio para os olhos. Ó, irmão, colírio, questão de olhos é para ver. Eu estou com óculos porque eu preciso melhorar a minha visão. Então você precisa, o Senhor está falando, compre colírio, você precisa de colírio para que ver, irmão, e visão é tudo, né? Visão é tudo, irmãos. Se você não tem a visão, acabou, irmão, você é levado por qualquer vento, tá? Porque aquela igreja estava cega e ela precisava ver a razão de toda essa exortação. Agora nós vamos lá, irmãos, rapidinho, para senão vai ficar muito extenso, né? Já estamos aí com quase 1 hora de live já, 45 minutos. Então vamos lá, irmãos. A igreja emergente, né? O movimento da igreja emergente, ela trouxe danos, nós vimos alguns aqui já, danos ao cristianismo, tá? Ela tem causado danos ao cristianismo. Que primeiro, que a função dessa igreja emergente é desconstruir ou demarcar aquilo que foi estabelecido como marcos espiritual bem para nós. Essa é a principal estrutura de Satanás, é essa, né? A questão do nada a ver, a questão de isso aí, não, poxa, né? Nós estamos em outra era, nós somos em outra era sim, tempos são outros, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, Deus ainda é o mesmo, né? E o que é pior, ele vai vir, ele está voltando, tá, irmãos? Então, mas afinal, o que é uma igreja emergente, né? A igreja emergente, irmão, ou ela também é conhecida como um movimento, né? Então são vários movimentos que a igreja passa, né? Desde a era de Efésio, né? Em todas as eras a igreja ela vem sofrendo esse movimento, e dentre esse movimento você pode ver vários outros, né? Atrás aí, e dentre esse movimento emergente nos alcançou hoje, né? Isso começou no final do século 20 e no início do século 21, com o objetivo, olha só, irmão, com o objetivo
de atender à demanda, né, às necessidades pós-modernas do ser humano. Ou seja, o ser humano está se elevando, né, está se modernizando, então a igreja precisa se modernizar. E, irmão, nada contra isso, tá? Desde que você não perca a tua essência e as características da igreja, tá bom? Então esse movimento veio para atender uma demanda, né, e as necessidades pós-moderna do ser humano. A gente vivemos no mundo midiático, né? Então a gente tem que se adequar à nossa nova realidade. E tem um parênteses aí, tá, irmãos? A nova ordem mundial, ela vai vir por conta disso aí. Deus está entregando, lá em Romanos, fala que Deus ele entregou, né? Vamos ver aqui rapidinho. Romanos capítulo 1, rapidamente. Romanos capítulo 1, ele fala aqui alguma coisa sobre isso aí, que Deus ele entregou. Vamos lá. Cadê? A ira de Deus se revela, a ira de Deus Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha para o céu, olha para a terra, olha para você, né? Tu vai ver Deus em tudo, irmão. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram escritas. Tais homens são, por isso, inculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos, dando-lhes, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 22, inculcando-os por sábio, tornam-se loucos, né? E mudaram a glória de Deus, agora incorruptível, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, né? Então, 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas próprias concupiscências dos seus próprios corações, para desonrar os seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, irmãos, Deus ele entregou, né? 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. Então, irmãos, a gente vê tudo isso, até a igreja, né, para esse tipo de relacionamento tem hoje. Então, irmãos, então eu falava que a nova ordem, ela vai ser estabelecida para isso aí. Você não quer isso aí? Você não quer bagunça? Então tá, então Deus vai punir, né, vai permitir que Satanás, que o anticristo puna, né, porque a igreja não se arrepende, entendeu? Porque ela está deixando, Deus, tipo assim, Deus embora ele possa intervir a qualquer modo, mas isso faz parte do seu plano, né? E no final, assim como ele permitiu o cativeiro de Jerusalém, o cativeiro de Israel pelos babilônios, né? E hoje a nação de Israel é a única nação no mundo monoteísta, a única nação que adora o único Deus. Deus também vai permitir aqui a nova ordem, que Satanás se levante e estabeleça uma nova ordem, para acabar com essa bagunça aí, entendeu, irmãos? Que nós estamos vivendo hoje aí. Então, esse movimento ele procura desconstruir, né, doutrinas e valores, costumes da igreja cristã. Isso é uma coisa satânica, irmão. Satânico. A igreja emergente, às vezes chamada de movimento emergente, como eu falei, é um movimento cristão do século XX e do século XXI que tem como objetivo, eu falei isso aí, atender a demanda, as necessidades da igreja da era pós-moderna, né?
procurando desconstruir valores, né? Desconstruir costumes, né? Desconstruir a nossa fé, desconstruir aquilo que Deus estabeleceu, deixou estabelecido, né? Os seus participantes podem ser descritos, olha, irmão, olha só, os seus participantes, eles podem ser descritos como igrejas evangélicas, olha só, lembra que eu falei lá em Esmirna, eles mataram, mas crescia, então eles vão se infiltrando como falsos crentes, né? Como igrejas evangélicas, né? Pós-evangélica, pós-moderna, tudo agora é a base do modernismo, da modernização, não é isso, irmãos? Então, o movimento é fortemente influenciado por doutrinas filosóficas, mas com fonte satânica, como o pragmatismo e o hedonismo, né, e o que vem a ser essas doutrinas filosóficas? Eu vou dizer isso para você, a doutrina do pragmatismo, você sabe qual é? É aquilo que está dando certo, não se mexe naquilo que está dando certo. Está dando resultado? Então é isso aí, tá? Então a corrente do pragmatismo é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo resultado prático. Tá dando certo? Beleza, tá? E como que tu vê que tá dando certo? Né? Eu botei aqui, está enchendo a igreja é o que basta. Tá dando resultado lá no gasofilácio, na receita bem da igreja, é o que basta. Para que eu vou falar de renunciar à vida da alma, de tomar a cruz? Para que eu vou pregar sobre cruz, irmão? Quem prega sobre cruz esvazia a igreja, né? Não, eu tenho que pregar sobre o quê? A corrente da teologia, a prosperidade, a teologia da prosperidade. Eu tenho que fazer, né, as campanhas, eu tenho que fazer tantas coisas para estar movimentando, né, porque está dando certo. Então são filosofias pragmáticas, está dando certo. E o resultado é a receita alta, o gasofilácio bombando e as vidas, né, que elas estão, e o crescimento, e a transformação, né? E o poder do evangelho de curar, de transformar, né, irmãos? Cuidado, irmãos, o diabo também ele se transforma em anjo de luz, tá bom? A gente precisa estar atento a essas coisas. E o pragmatismo cristão é a mesma coisa que eu te falei, que é uma abordagem que analisa a doutrina de Deus com base em princípios pragmáticos, que são esses, está dando resultado? Tá, beleza, a gente coloca alguma coisa de Deus e vamos ver como é que vai ser, né? Assim que funcionam as campanhas, ou parte delas, né? Em alguns lugares, não estou generalizando, tá bom, meus irmãos? Então, o pragmatismo é uma doutrina filosófica que valoriza o valor prático, o resultado e a aplicação prática dessas ideias, né? E uma pessoa pragmática, ela procura resolver problemas de forma prática e ágil. Então é isso aí. Então qual é o problema hoje? É família, é doença, é restauração de casamento. Então vamos pancar só aí. Esquece Bíblia. Vamos pegar um texto da Bíblia, mas vamos falar daquilo que o povo busca, daquilo que o povo está precisando. Quem não quer ter família é restaurada, quem não quer ser curado, quem não quer ser salvo, né? Mas, irmão, se você prega a palavra, tudo isso vem, irmãos. As bênçãos vêm, a prosperidade vem, as finanças melhoram, né? Tudo isso vem pela palavra. Eu não preciso de uma filosofia pragmática, né? Para me poder fazer crescer, né? E quem faz crescer é levedo. Nós falamos sobre o fermento, né? Que leveda toda a massa. E ele está escondido nessas coisas. Tá bom? E outra filosofia é do hedonismo cristão, né? O hedonismo cristão ele sustenta que o objetivo principal da vida é buscar a própria felicidade através da busca por Deus. Então, olha só, irmão, quero logo derrubar aí. Deus não te chamou para ser feliz. Deus te chamou para te salvar. Deus te chamou para a vida eterna. A felicidade pode ser um benefício da tua salvação, tá bom? Então, esse hedonismo cristão, ele vem
ele vem com esse ponto aí. Tem que ser feliz, o que importa é você ter feliz, ter casa abençoada, vida abençoada. Isso, eu não sou nada contra isso, porque eu sou abençoado, graças a Deus, né? Mas em Cristo Jesus, tá? E sem fugir desse trilho e sem quebrar regras. E quando você quebra a regra, você quebra princípio. Quebrou o princípio, meu irmão, o céu não aprova. E tem muita obra sendo feita, né? Em nome de Deus, mas sem Deus. Porque o inimigo pode fazer isso, ele faz isso, ele junta, ele se infiltra. Há 3 porções de fermento que foi levedado, né? Foi misturado de modo escondido. Jesus fala, o discípulo pergunta, Senhor, o senhor não plantou trigo, e por que veio nascer o joio? Porque o inimigo fez isso. Está tudo escondido, irmãos. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Vive no Espírito que tu vai ver todas estas coisas. Tá bom, meus irmãos? E voltando agora à igreja emergente, né? Com certeza deve ser o resultado da pregação de um falso evangelho. Lembra que eu falei? Ela emerge, ela vem de, surge de. Então, ela com certeza, essa igreja emergente, ela surgiu, né? Como resultado da pregação do falso evangelho. Isso eu não tenho dúvida disso, irmãos. Aquele que abordamos como o evangelho levedado de hoje, tá? Essa massa que foi totalmente esse crescimento anormal que a gente vê hoje aí, que muitos pregam, né? De prosperidade, teologia da prosperidade, o triunfalismo, eu posso tudo, eu sou invencível, eu sou imbatível, e não é nada, irmãos. O invencível é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele sim, ele venceu todas as coisas e nós venceremos com ele, em nome de Jesus. Então, algumas das principais características da igreja emergente é de transformar os templos das igrejas esteticamente, né? De modo a serem comparadas com boates. Eu falei aqui no início, né? Tem alguns templos aí que parece mais uma boate do que um local de reunião de crentes em Cristo, né? Porque tem muitos crentes que não estão em Cristo. Como modificar também, né? Toda a liturgia, né? As pregações, sendo hoje você não tem mais pregações, ou em alguns casos, em alguns lugares, eu ainda frequento alguns lugares, eu frequento alguns lugares que eu só vou em lugares que tem palavra, que tem pregação, não tem stand-up, não tem coach, não tem nada. Então, eles vão só modificando, só ajustando, né? Para que você esqueça da sã doutrina, da sã palavra, né? É aquela questão do comichão. Nos últimos tempos haveria comichão. Quando tu fosse falar as verdades, vem esse irmão aí falar de... Não, irmão, não é assim não. Hoje o tempo são outros. Então é isso aí, tá, irmãos? Esse aí é o dano que o cristianismo, que o cristianismo está sofrendo com essa imersão dessa igreja aí, essa emergente que veio para danificar, resultado da pregação do falso evangelho, né? Assim como o falso profeta vem preparando o caminho para o anticristo, né? O falso evangelho também está fazendo o mesmo trabalho, né? Dentro da igreja há crentes que estão ali que o diabo não está nem preocupado com ele. Fica aí, dá uma glória a Deus aí de vez em quando, senta aí, mas fica aí. É o crente morno, sendo posto para ser vomitado da boca do Senhor, porque não é frio nem é quente.